Muitos aqui foram chamados de loucos. Isso acontece quando alguém é capaz de enxergar algo que mais ninguém vê e persegue essa ideia com todas as forças. Cada um de vocês sonhou alto e estava disposto a começar de baixo para alcançar um objetivo maior. Aqui tem gente que abriu mão de ser vice-presidente em uma multinacional, que abdicou da estabilidade do serviço público. Tem gente que começou do zero, que largou tudo. Aqui tem gente que fracassou uma vez, fracassou duas, fracassou três e não desistiu até alcançar o sucesso. Para muitos, escolher o caminho mais difícil é coisa de quem tem um parafuso a menos. Mas o que eles chamam de loucura, a gente chama de propósito. Vocês estão aqui porque o seu propósito se tornou muito maior do que uma empresa, do que o sucesso, prestígio, fama ou conta bancária. Vocês estão aqui porque o Brasil e o mundo precisam de pessoas que levantem a bandeira do empreendedorismo em todas as suas vertentes, sem amarras políticas ou qualquer tipo de preconceito. Vocês estão aqui para serem um motor de uma nova era e guiarem as próximas gerações. Vocês estão aqui para serem chamados de loucos. Mais uma vez, bem-vindos ao êxito. Se você decidir se conhecer, você vai fazer algo novo. E acho que essa é a grande riqueza aqui do grupo, né? Aprender, contribuir. Você é o seu principal empreendimento. E foi uma coisa impactante para mim, que às vezes a gente pensa em empreendimento é faturamento, ganhar mais, milhões, e esquece de olhar para dentro de si mesmo. Nós precisamos primeiro governar aqui dentro da gente para podermos governar fora. Mas aqui, além das pessoas poderem escutar mais sobre esse conteúdo, elas têm a chance de perguntar, de tirar dúvidas. Então você tem a chance de aprender com a dúvida do outro. A mentoria em alto mar, ela faz com que o mentor e o mentorado possam ter mais do que uma relação teórica, mas uma experiência, porque uma das formas de aprendizado que tem mais resultado é aquela pelo qual você consegue trazer uma emoção. Onde é que fica a corda, uma linha tênue ali entre marketing pessoal e marketing corporativo, né? A diferença de personalização e personificação. Personalização é quando você faz algo para o seu cliente. Personificação é quando todo negócio tem uma cara. Então, o marketing pessoal e o marketing profissional, eles acabam se juntando. O mergulho, ele quebra algumas barreiras, vencer alguns desafios, ele é fundamental, principalmente na parte do aprendizado. Fora tudo isso, um fator incomparável é o network, é a comunicação, é o que a gente vai vivendo nesse ambiente, aí com os amigos, com pessoas que estão aspirando, que estão buscando cada vez mais crescer e evoluir aí no mundo empresarial. Como o maior e melhor programa de mentoria empresarial do Brasil. Por quais motivos? Por vários. Em primeiro lugar, é o único programa de mentoria onde nós temos mais de 60 mentores. Grandes empreendedores empresariais, grandes empresários do Brasil de diversas áreas, de diversos setores. O setor de negócio, de agronegócio, no setor do marketing digital, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, finanças, educação, tecnologia, ou seja, são os fundadores e os conselheiros do Instituto Êxito do Empreendedorismo.
Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Viva o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. O Êxito Mentoring Experience é a oportunidade perfeita para você. Com mais de 60 grandes empresários que comandam empreendimentos de sucesso e que vão compartilhar com você o que os fez conquistar tudo o que conquistaram, além de poder firmar conexões e gerar oportunidades de negócios. Acesse www.exitomentoringexperience.com.br e fale com o nosso especialista. Seja obstinado e cuidado. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos 100% gratuitos e online para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo. O Summit Êxito de Empreendedorismo apresenta agora a palestra Inovação como Estratégia com Herbert Stenberg. Olá a todos, muito bem-vindos a mais uma palestra do nosso evento Summit Êxito de Empreendedorismo, na edição agora de 2024, a sexta. O nosso tema hoje será sobre inovação e estratégia. Eu sou Herbert Steinberg, tenho colaborado desde a fundação com o Instituto Êxito, sou professor, consultor, conselheiro de administração e no meu passado trabalhei para empresas nacionais e multinacionais, europeias, americanas, no país todo e fora dele. Como consultor, como empresário da minha consultoria em governança, nós temos clientes no Brasil todo, exceto em 2 territórios, e a ilha de Fernando de Noronha, que pertence ao Recife. Temos clientes na América Latina inteira, Central e do Sul, clientes na África, clientes nos Estados Unidos e na Europa. É um prazer estar com vocês hoje. O tema que trago é algo que tem passado como moda e está na boca de todo mundo, professores, palestrantes por toda parte. E mesmo nas preocupações dos empresários e especialmente dos empreendedores. Quando a gente fala de inovação, deriva daí uma série de conversas e de preocupações. Eu fui buscar definições sobre inovação e me dei conta que tem muita coisa diferente sendo chamado da mesma coisa, sendo chamado de estratégia. Eu acabei tropeçando num professor estudioso, Govindaraja, um indiano, que fala muito de estratégia ser liderar no futuro. E ele se coloca toda a base da sua discussão atrás de que a inovação é o motor da estratégia. E, portanto, como corolário, você tem que estratégia é inovação. Eu vou deixar aqui com vocês a minha biografia, alguns dos livros que publiquei, que depois, sob consulta no próprio site, vocês podem ter a curiosidade de aprofundar o que vocês têm de interesse. Então, o Govindaraja disse que estratégia é inovação e que ser vencedor e ter sucesso na estratégia é ser líder no futuro. Hoje, as coisas estão muito difíceis. Sempre ambiguidade e incerteza existiu.
E hoje existe também. O fato é que, com um probleminha ali na Rússia com a Ucrânia, um probleminha no Irã com Israel, uma tensão entre os Estados Unidos e Taiwan, a energia escassa na Europa, quase que inexistente, esse dualismo, essa polarização política em toda parte, e que a conversa verde, ou a conversa de sustentabilidade, não é mais um papo de abraçar a árvore ou de campanha política do Al Gore à presidência da República. Trata-se, de fato, de uma preocupação mundial e que está batendo na nossa porta. Não é batendo na nossa porta daqui 50 anos. Nos próximos 10 anos, 89 ilhas do Pacífico sumirão, inclusive países inteiros. Na costa chilena e do Pacífico, praias serão invadidas, cidades serão invadidas. No Atlântico, a mesma coisa. Sabe São Sebastião, Ilhabela, Caraguatatuba e companhia, todas em 10 anos estarão sendo afetadas pelo aumento do mar. E outros eventos que vocês estão cansados de ver nos jornais, e a gente trata isso como se fosse uma surpresa, mas é um processo. Tudo isso cria mais incerteza, mais preocupação entre os empreendedores, especialmente empresários, que têm que decidir sobre seus investimentos e ter alguma certeza sobre o futuro. Para vocês ficarem mais ansiosos ainda, eu trago um quadro para mostrar o que acontece com o mundo que a gente vivia até então, o que acontece hoje e para onde a gente está indo em termos de complexidade. Vocês vejam no quadro esquerdo acima, a noroeste, né, do nosso quadro, você tem ali mostrando uma figura metafórica de um trânsito que mostra o que é um sistema complexo. À direita, um esquema elétrico ou sistêmico que mostra o que é complicado, mas já organizado. E se você tiver um olhar sobre fios aqui em São Paulo ou mesmo na Índia, você poderá descrever essa metáfora de sistema como caótico. E o que a gente estava acostumado era o racional e o óbvio, né? Que uma coisa com outra coisa dá uma soma específica. Esta mudança do mundo racional óbvio para o mundo caótico, que foi organizado e complicado, mas mesmo organizado ele virou complexo, é que está mexendo com todos nós e os planos de negócio de nossas companhias, sejam as existentes, sejam aquelas que estão surgindo. E principalmente as existentes que têm que se preparar para uma mudança inequívoca, inexorável que está a caminho. Provavelmente vocês já ouviram falar do VUCA. VUCA significa, em inglês, Volatility, Uncertainty, Complexity e Ambiguity. Então, ou seja, volatilidade, incerteza, complexidade, ambiguidade. É embaixo dessa confusão que nós estamos. Então, a gente sai de algo que você tinha como previsibilidade para um mundo de total incerteza e de mais ambiguidade. E para se organizar, o foco no indivíduo passa para o foco no grupo. E aqui não é o foco no grupo, do teamwork, vamos dar as mãos, essa coisa mais romântica, não é? De temas que viram clichês. Não, você não tem como resolver e viver no mundo VUCA sem estar trazendo as competências de um grupo para resolver problemas complexos. O mundo, então, passou, como vocês sentem na pele, de um mundo mais linear, que vai crescendo, para uma mudança exponencial. Então, se você não adapta a sua cabeça para entender que as coisas acontecem a todo tempo, de forma bastante abrupta, às vezes, e de forma robusta para o mundo exponencial, você não reseta a sua cabeça para lidar com essa dificuldade. Não fosse só isso, é importante chamar a atenção de vocês sobre as nossas empresas. E que as empresas, eu digo sempre, são organismos vivos. Elas têm um comportamento muito parecido com qualquer organismo vivo.
seja de animais, seja de humanos, ou seja, elas se comportam mais ou menos da mesma maneira. E como elas se comportam? Nós temos, num lado, o eixo evolução da empresa, ela nasce, se desenvolve, começa a colocar seus produtos ou serviços na rua, faz acertos, faz erros, aprende, vai ficando madura, de uma jovem adulta vira uma organização bastante segura, que tem experiência e valor nos seus atributos, e isto, na condição do tempo, é como se fosse um ciclo da vida, porque o ser vivo, ele nasce, vira criança, vira adolescente, jovem adulto, seu pico de acuidade mental, intelectual, e começa a decadência. Uns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, atualmente um pouco mais tarde, e vem uma decadência que no tempo até o corpo morrer, como qualquer organismo vivo acontece. A empresa não é diferente. Ela inicia, ela tenta, por erro e acerto, por experiência, ela se desenvolve, tem sucesso, chega no seu pico de performance e, se ela não se reinventar, ela vai começar uma decadência e provavelmente morrer no tempo. Ela precisa, então, perto do seu pico de performance ou de maturidade nos seus produtos e serviços, se reinventar. Quase que criando um novo ciclo para que aumente o tempo e a longevidade dela como participante do mercado e da sociedade. Se você não cria esse novo ciclo ou cria muito tarde, você corre o risco de sumir. Tem alguns sintomas que são comuns nos seres vivos e nas empresas. Sintomas como uma crise, uma perda de capital, perda de rentabilidade, são elementos concretos do que acontecem nas empresas, quando elas não se reinventam, quando elas não se adaptam. Não é mudar por mudar, é mudar para sobreviver. E quanto mais tempo a gente levar para reconhecer essa necessidade de mudança, mais você tem um risco de gastar mais tempo para voltar ao patamar adequado, se é que você consegue voltar, dependendo do tempo que você gastou e do dinheiro que você gastou, para uma posição mais adequada. Então, não é um ponto específico, tem que acertar na mosca, mas mais ou menos próximo do pico de performance, você já tem que estar com o programa de revisão, o programa de olhar para frente já traçado. Não significa você dizer, fazer previsões sobre o futuro. Muita gente fala de planejamento estratégico, fala de planos operacionais de longo prazo, mas não passam de, olhando para o passado, usando termos do passado próximo e passado distante, tentar prever o que vem pelo futuro, haja visto que ter sinais concretos e saber aonde que a bola vai pingar é algo muito difícil, se não impossível. Trago aqui para vocês, não um papo de consultor e de palestrante, mas uma provocação que vem do naturalista, do geólogo, biólogo Charles Darwin, aquele que foi para Galápagos, fez estudos sobre como é que a vida evolui, né? E cria as bases da teoria da evolução, dizendo que ele acreditou, depois dos seus estudos, que evolução significa descender, ou seja, ir em frente com modificações. E ele tem uma conclusão, que é essa a grande provocação, que possa incentivar vocês a ter um olhar diferente sobre o que é que nós estamos falando, sobre o que temos que fazer em nossas empresas, nossas organizações e conosco mesmo. Ele faz um statement que não é o mais forte, nem tampouco o mais inteligente que sobrevive. Ele, estudando as espécies, anos estudando isso, chegou a essa conclusão. Mas sim aquele que tem mais possibilidades de se adaptar às mudanças. Enfim, aquele que consegue se adaptar às mudanças. Essa é uma dica valiosa do que nós temos que
em quem nós temos que transformar nossas empresas, nossas organizações, nossos negócios, para que a gente continue existindo, sendo materialmente importante, sendo inovador, sendo partícipe, tendo um propósito para que a empresa tenha razão de existir. Estratégia, portanto, tem por trás um pano de fundo que é uma certeza que a gente precisa se adaptar, precisa aprender a se adaptar. Não é que é interessante, é preciso se adaptar ao tempo, ao mercado, ao que o mundo está te dizendo. A gente precisa criar o futuro administrando o presente. O pessoal fala muito em trocar turbina voando, é um pouco mais do que isso. Ou seja, a gente tem que não perder o foco no presente, porque o foco do presente é que sustenta tudo. O foco do presente que gera o dinheiroduto, o fluxo de caixa para os investimentos e para a sobrevivência da empresa. Mas ter um olhar para o futuro e não apenas fazer predições. Não se trata de planejar o que vai ser feito no futuro, mas ter uma visão mínima, clara, de aonde nós estamos indo, que sinais nós estamos recebendo do nosso entorno e, com isso, a gente poder criar o olhar de inovação no cotidiano do nosso negócio. Ou seja, lendo Govindaraja, sendo provocado pelo Darwin, juntando uma coisa com outra, você chega à conclusão que você tem que trazer esse DNA, essa atitude de inovação para dentro da companhia. Há 40 anos atrás, as grandes empresas investiam em laboratórios de inovação, setores de inovação. As Baby Labs, as Baby Telecoms, a IBM, as empresas em geral tinham lá um setor de desenvolvimento de produtos, tecnologias, serviços, negócios. Hoje, a provocação do Govindaraja é que a inovação deve estar, e é o modelo que hoje todo mundo está usando no mundo inteiro, é que a inovação faz parte do cotidiano, não é um departamento. Ou seja, ele está intrínseco na vida das empresas e das pessoas. Portanto, dando um framework para vocês e deixando uma cola, eu não vou dar as respostas, porque isto é um trabalho que requer que você e seu grupo trabalhem nessas questões e nessa discussão. Mais importante do que a chegada, neste caso da inovação, é o caminho. Ou seja, vamos viajar. Quer dizer, mais importante do que chegar no lugar que você está indo é você conseguir observar o caminho e usufruir do caminho, ter a experiência do caminho, que vai transformar aquela viagem em algo realmente muito feliz e adequado e revelador para a tua experiência de vida. Portanto, é um trabalho a muitas mãos e muitas cabeças. Qual é a visão? Quais são os objetivos? Qual é a estratégia? Do que eu estou falando? Qual é o posicionamento do meu negócio, da minha empresa, dos meus produtos? Quais são as metas? Quem estará atendendo? Quais são os indicadores para me dar um feedback se eu estou indo na direção correta? Como será a governança, o poder de mando, as alçadas? Quem vai ter a caneta na mão? E o balanço de portfólio, se ele será incremental, radical, e qual é o modelo de negócio? Eu explico isso daqui a pouco. Colocado assim, escutando uma palestra como essa, vai gerar consciente ou inconsciente em vocês? Não, lógico, precisa disso tudo mesmo. O que tem de novo nisso? Nada. É a forma como lida com essas provocações. Cada pergunta dessa dá conversa para mais de mês com muita gente. Qual é a visão? O que é a visão? Todo mundo comunga da visão? Todo mundo tem um alinhamento sobre a visão? Sendo pessoas diferentes, vivendo em realidades diferentes, estando num mundo incerto, ambíguo, como é que a gente discute essa visão? Então não é simplesmente uma descrição de visão colocado na parede que ninguém segue, mas a discussão do que seja realmente a visão daquele negócio, do propósito da vida de vocês. Objetivos e estratégias é a maneira como você vai fazer acontecer essa visão. E qual é o teu posicionamento?
Você é conservador, você é mais arriscado, você é claro, você é ambíguo, você quer encantar, você quer um sistema fechado, você quer um sistema aberto. E aí vem o desdobramento novamente de metas, a quem estarão atendendo, indicadores para acompanhar isso. Como eu já disse em governança, você tem que saber, a governança, todo sistema, seja ele religioso, militar, de empresa, ele tem alguém que faz, manda, outros que ajudam a interpretação do que é para fazer, e a turma do chão que realmente carrega o piano. Acima desse movimento, que é quase que um triângulo, às vezes mais aberto, às vezes mais fechado, não é que você tem uma coisa maior ou mais importante, é um outro espaço que são os conselheiros, que falam com o acionista e ajudam aos gestores, ao gerente geral, ao presidente, a tocar o negócio, e os acionistas propriamente ditos. Portanto, o acionista, ele investe, ele dá direção, ele faz os seus pedidos, e os gestores prestam contas e têm que cumprir aquilo que foi combinado para poder dar vazão e atingir aquilo que se busca. Eu vou aqui dar uma dica, numa pequena matriz, que mostra como as mudanças devem ser feitas. Ou seja, não é assim, eu vou mudar, no dia seguinte muda. Você tem efeitos de cultura, efeitos de métodos que têm que ser modificados, tem uma subordinação à estrutura de capital da companhia, que faz você poder ir mais rápido ou não, de tecnologia defasada, de como você se organiza como modelo de negócio. Vamos ver isto. Se vocês olham o eixo da esquerda aqui, você tem tecnologia. Tecnologia, aqui embaixo, seria tecnologia atual. Lá em cima, uma nova tecnologia. E no modelo de negócio, vulgo, como você se organiza, como você tem seu modelo de competências, como é sua organização, seu organograma, você tem um modelo de negócio para tocar a empresa. Então, se você mantém o seu modelo de negócio como uma decisão e mantém a tecnologia, o que vai acontecer no futuro, naquela curva de existência da empresa, vai ser um modelo, vai ser uma mudança incremental. Porque você está no mesmo modelo, você está na tecnologia já existente ou semelhante, então você só vai criar incremento. Nada mais que isso. No entanto, se nessa mesma empresa você mudar a tecnologia, ela for uma tecnologia nova, mas você não muda o modelo de negócio, a forma de pensar, a forma de atuar, a forma de delegar, você irá para algo semi-radical. Também semi-radical, se você muda o modelo de negócio, inventa a moda para se organizar diferente, mais efetiva, com mais engajamento, mas não muda a tecnologia, também vai ser semi-radical. E aquilo que todo mundo busca, mas é muito difícil você fazer essa mudança, esse shift, é quando você muda a tecnologia e o modelo de negócio. Você muda tudo ao mesmo tempo e, portanto, a mudança, nesse caso, será absolutamente radical. Como é que você deveria, em tese, trabalhar de forma bastante concatenada com as fases, com as etapas que virão deste processo? É menos uma condição etérea e muito mais concreta. Importante, com o seu grupo, você levantar hipóteses sobre o futuro, porque ninguém sabe o futuro. Você pode tirar uma fotografia do presente, você pode ter fotografia do passado, que são os dados, mas você não consegue ainda tirar fotografia do futuro. Então, baseado em sinais, mesmo os tênues, baseado em observações, você consegue, ao longo do tempo, ir descartando evidências menos efetivas e assumindo algumas evidências de qual é o jeitão que você está vislumbrando sobre o futuro. Para numa segunda etapa, isto feito, e às vezes leva meses, às vezes anos para chegar nesse ponto,
você começa a formar um ponto de vista concreto sobre o futuro. É quase como se você estivesse vendo um desenho realista sobre o futuro. Portanto, é um desenho, não é uma fotografia. Ainda é um desenho, sujeito a mudança. Mas você tem um ponto de vista concreto sobre o futuro. Você começa, então, numa terceira etapa, a trabalhar as competências para enfrentar esse futuro, que serão essenciais para essa estratégia que você vai ter que lidar no futuro. Por último, é importante que você antecipe nas suas prioridades anuais os projetos que serão executados hoje para garantir a pavimentação desse futuro. Ou seja, se você não incorpora no teu dia a dia, se você não incorpora nas suas prioridades, se você não incorpora orçamento ou investimentos na sua prioridade, se você não executa essa prioridade junto com o dia a dia, lembra de fazer o presente e o futuro ao mesmo tempo, você não vai pavimentar o futuro que virá. Importante o tempo todo fazer uma pergunta para si e para todos. Nós vamos nos transformar para quê e por quê? E para onde? Sem saber o futuro, mas baseado nesse raciocínio que eu venho construindo com vocês, nós podemos ter a base mínima de hipóteses e de algumas certezas do que a gente deve fazer para continuar no jogo. O que a gente deve fazer para continuar sendo querido, para não ser descartado, para ser materialmente importante e, portanto, ter influência. Todas essas coisas juntas e discutidas em detalhe, e vocês são as pessoas mais adequadas para discutir o negócio de vocês, vão acabar gerando um processo que um craque, ou seja, este movimento, este raciocínio, leva ao que foram 5 pontos trazidos à tona pelo guru de marketing Kotler, o Philip Kotler, que nos incita a pensar aonde a gente quer estar. Existem empresas que fazem as coisas acontecerem, e esta que nós estamos aqui promovendo e promulgando e incitando vocês a pensar nelas. Falado assim, como eu estou fazendo rapidamente, parece fácil, mas cada etapa, cada discussão exige muita conversa, muita reflexão, tomada de decisão, sistemas de apoio para essa tomada de decisão. Existem outras empresas que acabam, depois de um processo desse, bem feito ou não, que acham que fazem as coisas acontecer. Então, tem as empresas que fazem as coisas acontecer, que é as que eu estou estimulando que vocês sejam. Tem aquelas que fazem as coisas acontecer, mas só ficam no acho. As que observam, não se mexem, conscientes ou inconscientes, e acabam apenas observando o que acontece. E tem outras, não é piadinha aqui de consultor, que se surpreende quando alguma coisa acontece, nem sabe por que aconteceu. E as outras que nem sabem o que aconteceu. A decisão do que fazer e do que não fazer está na mão de vocês. Não tem receita de bolo, mas tem aqui um processo que vocês deveriam testar. Vocês têm meus dados, vocês têm indicado no Instituto Êxito como me encontrar, e aqui eu não estou absolutamente vendendo nada, estou me colocando à disposição de todos vocês para que me liguem, passem um WhatsApp e nós vamos conversar sem nenhum tipo de outro compromisso, a não ser incitar a vocês a realmente fazer suas empresas longevas, sobreviver e ajudar ao mundo a ser melhor. Porque sem vocês ou sem as empresas criando essa modificação para o ambíguo, para viver nessa ambiguidade toda, não só do mercado do hoje e agora, mas no que o mundo está se transformando, é muito, muito difícil. A bolha do unicórnio já foi, a bolha da internet do passado já foi, a inteligência artificial já está começando a chegar naquele ponto. Ou seja, tudo, mesmo o que é o mais moderno,
passa por esse ciclo de maturidade, performance espetacular e o início da decadência, fruto de que o mundo está mudando não só numa velocidade, mas de uma forma radical, em que ou você se adapta à mudança, como disse o Darwin, ou você está fora do jogo. Muito obrigado. Queria lembrar a vocês todos que nós temos um site, o www.institutoexito.com.br. Você também pode baixar o aplicativo Êxito Play e ter acesso a conteúdos como esse e outros tantos, quase 1000. Eles são online e gratuitos e tem acesso a vários mentores, e passar por esses conteúdos e por esses mentores, certamente vocês estarão melhores do que jamais foram e são. Por favor, busquem essa informação para que você tenha o perfil do nosso instituto e, ao mesmo tempo, acesso a esses conteúdos. O nosso perfil está no Instagram, @SummitExito, e ficam ligados nas palestras e eventos que já foram e aquelas que ainda virão. Julgo que vocês não vão se arrepender. O conjunto da obra é melhor do que apenas um pedaço da obra. Não precisa sair correndo, querer absorver tudo no mesmo tempo, no mesmo ano, no mesmo semestre. Mas, de acordo com o vosso tempo e sua necessidade, conforme o calo vai apertando, vão buscando conteúdos e vão exercitando a cabeça para vocês terem opinião consciente sobre o que fazer e principalmente sobre o que não fazer. Um prazer falar para vocês hoje, mais uma vez, aqui no Instituto Êxito. Novamente, obrigado. Se você decidir se conhecer, você vai fazer algo novo. E acho que essa é a grande riqueza aqui do grupo, né? Aprender, contribuir. Você é o seu principal empreendimento. E foi uma coisa impactante para mim, que às vezes a gente pensa empreendimento é faturamento, ganhar mais, milhões, e esquece de olhar para dentro de si mesmo. Nós precisamos primeiro governar aqui dentro da gente para podermos governar fora. Mas aqui, além das pessoas poderem escutar mais sobre esse conteúdo, elas têm a chance de perguntar, de tirar dúvidas. Então você tem a chance de aprender com a dúvida do outro. A mentoria em alto mar, ela faz com que o mentor e o mentorado possam ter mais do que uma relação teórica, mas uma experiência, porque uma das formas de aprendizado que tem mais resultado é aquela pelo qual você consegue trazer uma emoção. Onde é que fica a corda, uma linha tênue ali entre marketing pessoal e marketing corporativo, né? A diferença de personalização e personificação. Personalização é quando você faz algo para o seu cliente. Personificação é quando todo negócio tem uma cara. Então, o marketing pessoal e o marketing profissional, eles acabam se juntando. O mergulho, ele quebra algumas barreiras, vencer alguns desafios, ele é fundamental, principalmente na parte do aprendizado. Fora tudo isso, um fator incomparável é o network, é a comunicação, é o que a gente vai vivendo nesse ambiente, aí com os amigos, com pessoas que estão aspirando, que estão buscando cada vez mais crescer e evoluir aí no mundo empresarial. Como o maior e melhor programa de mentoria empresarial do Brasil. Por quais motivos? Por vários. Em primeiro lugar, é o único programa de mentoria onde nós temos mais de 60 mentores, grandes empreendedores empresariais, grandes empresários do Brasil e de diversas áreas, de diversos setores. No setor de negócio, de agronegócio, no setor do marketing digital, desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional, finanças,
educação, tecnologia, ou seja, são os fundadores e os conselheiros do Instituto Êxito de Empreendedorismo. Este evento proporciona network, negócios e posicionamento. Nunca se esqueça que a ambiência muda a tua frequência. Firma o passo, pega o ritmo e seja a velocidade que dá. O Êxito Mentoring Experience é a oportunidade perfeita para você. Com mais de 60 grandes empresários que comandam empreendimentos de sucesso e que vão compartilhar com você o que os fez conquistar tudo o que conquistaram, além de poder firmar conexões e gerar oportunidades de negócios. Acesse www.exitomentoringexperience.com.br e fale com o nosso especialista. Seja avisado e cuidado. Se você busca empreender, se qualificar ou aprender uma nova profissão, você precisa conhecer a plataforma de conhecimento do Instituto Êxito de Empreendedorismo. São mais de 1000 conteúdos 100% gratuitos e online para você assistir quando e onde preferir. E todos os nossos cursos fornecem certificado. Desenvolva suas habilidades profissionais com o Instituto Êxito de Empreendedorismo.